O Flamengo, por sua vez, foi à altitude, né? O Tite tirou alguns jogadores da partida, alguns por problemas médicos, outros pela questão da altitude, da programação natural. O Flamengo tem pela frente um calendário cheio, repleto de jogos. Fato é que o Bolívar... É curioso, né? Porque a gente estava assistindo aos dois jogos ao mesmo tempo ali, com duas televisões, uma do lado da outra. E o Flamengo, Alex, aparentemente fazia um jogo melhor do que o Palmeiras, né? Se a gente comparasse o primeiro tempo do Flamengo contra o do Palmeiras, apesar dos quase 4 mil metros de altitude do Flamengo, o Flamengo, claro, permitia muito ao Bolívar, mas também tinha suas estocadas, conseguia criar perigos ao Bolívar, coisa que absolutamente não acontecia no jogo do Palmeiras. E mesmo assim o Flamengo não conseguiu um resultado, foi o Palmeiras quem conseguiu na segunda etapa, que foi aí sim bem melhor. Mas o Flamengo perde num jogo duro contra um adversário que não só é bom lá na altitude, mas tem se mostrado forte fora também. E ele chega a 9 pontos no grupo do Flamengo. 3 jogos, 3 vitórias do Bolívar. O Flamengo fica com 4. São 5 de desvantagem para o primeiro colocado, o time boliviano. Alex, boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe, Mansura, todo mundo que está em casa acompanhando. Essa diferença ela acaba vindo, e o Flamengo com 1.000 metros de altitude a mais, com uma equipe, se a gente for colocar, eu acho que o Bolívar e o Del Valle, a gente julga que o Del Valle seja um pouco melhor, de repente, mais madura, pode dizer? Bolívar é um dos únicos times com 100% de aproveitamento. Isso. Para te falar a verdade, eu gostei dos dois times, tanto do Bolívar quanto do Del Valle. E a gente já enalteceu essa questão do Bolívar aqui, que realmente ele estruturou um belo time e vem com uma proposta de equipe que joga futebol dentro e fora de casa, só que ele ganha esses 2 jogos em casa e já ganhou um fora. Né? Então, esses 2 jogos em casa, esse confronto direto com o Flamengo, ele ganha esse primeiro jogo. Mesmo que ele perca aqui para o Flamengo, ele ainda vai ficar. Então, o Bolívar vai classificar, né? É um ponto. O Palmeiras é um troço absurdo, assim, então não dá realmente mais para duvidar nada. O Palmeiras acho que nem precisa treinar para jogar 90 minutos, né? Então, já está tranquilo nesse sentido. Mas realmente fica comprometido um pouco ou muito, porque a gente não sabe os elencos de que maneira que eles vão reagir jogando na altitude. Mas o Palmeiras mostra que é possível você fazer isso no segundo tempo, que você vai ter uma queda de energia e tudo, perante o primeiro tempo que eles acabaram fazendo. O Flamengo, ele consegue aguentar aquilo que é possível, consegue criar chance, e poderia ter feito 2-1 com o Bruno Henrique, naquela que ele foi e trombou com a trave, parece que ele se intimidou também, correndo com a trave. Acho que ele ficou com medo do choque com a trave e não entrou com a força. Porque você tá vendo a bola e você tá sabendo que você tá chegando perto da trave, porque ele tava, parece que inteiro na bola. Mas o Bolívar, ele acaba vencendo, não é fácil jogar lá. Não vi nada de anormal realmente na programação que o Flamengo fez, de levar esses jogadores nessa composição. É lógico que tudo que você for jogar na altitude, ainda mais em La Paz, lógico também lá em Quito, você vai precisar de algo mais, Felipe. Isso não tem como, você já vai ter com um psicológico desse jeito. Ao mesmo tempo, você não consegue ter ideia. Você vê pelo menos o Tite, com a idade dele, passado dos 60, tem gente que mesmo não fazendo esforço, ele sofre. Nós vimos, deu para ver, eu pelo menos pude ver o Tite inteiro nesse sentido, né? Então você nunca sabe como que eles vão se comportar ao longo do passar dos jogos. Mas eu acho que no geral, eu acho que o Palmeiras acaba confirmando essa força dele de resiliência, de força, de disposição, de acreditar. E o Flamengo, com o seu talento, poderia até ter feito, sim, ter tido uma sorte melhor, ou construído uma sorte melhor, vamos dizer, para ter saído com um resultado melhor, mas também acho que nada desesperador, nada muito fora do normal. É claro que eles imaginavam, né, Mansur, vencer o jogo lá no Bolívar, se fosse possível, né? Talvez trazer um empate lá do jogo da Bolívia, mas acho que pela programação, essa era uma derrota que eles já admitiam como possível. Apesar dela ter de um grupo em que o Flamengo tem mais 2 jogos em casa das últimas 3 partidas. A grande questão foi não ter vencido o Milionários quando teve um homem a mais durante parte importante do jogo, porque essa derrota de hoje, ela cria uma situação. Bolívar, Atlético Mineiro e River Plate são os únicos 3 times com 100% de aproveitamento em 3 rodadas de Libertadores. Tem grupos que não completaram as 3 rodadas, mas ninguém chega a 9 pontos. Esse resultado de hoje, se você considerar que o Bolívar deve já vencer um jogo fora, tem mais um jogo em casa, ele deve chegar a 12 pontos. O Flamengo torna muito difícil a possibilidade, porque o Flamengo chega no máximo a 13,
o Bolívar, se ganhar apenas o jogo dele em casa e perder os outros 2 jogos como visitante, ele fica em 12. Então, a possibilidade do Flamengo ser primeiro do grupo, nesse momento, ela se tornou bem mais remota. E isso foi um problema já ano passado para o Flamengo, que foi tentar administrar jogo na fase inicial com o Alcas, por exemplo, teve tropeço e acabou enfrentando o Olímpia com o segundo jogo fora. É verdade que faz diferença, jogou muito mal, Olímpia, mas faz diferença decidir fora. Claro que faz. E o Flamengo criou para si esse prejuízo na fase de grupos do ano passado, num grupo que nem era tão desafiador assim. Então, eu acho que o planejamento era tentar, sabendo da dificuldade, tentar ganhar um ponto nesse jogo. Porque um ponto mudava muito a configuração do grupo que a gente está vendo. Você teria o Bolívar com 7 e o Flamengo com 5, um confronto com o Bolívar no Maracanã, para o Flamengo ser primeiro do grupo, fazendo os seus resultados. Agora, o Flamengo vai jogar um jogo. Amanhã tem Milionários e Palestino. E vale lembrar que o Milionários joga 2 vezes contra o Palestino ainda, que na teoria é o time mais fraco do grupo, né? Pode fazer 6 pontos. O Flamengo vai ter uma pressão para ter resultado bom no Chile contra o Palestino, embora ele seja tecnicamente muito superior, mas é fora de casa, nunca é um jogo tão confortável quanto no Maracanã, e está absolutamente proibido de tropeçar no Maracanã para também não pôr em risco classificação. Então, existe um complicador, porque o Flamengo fez 2 jogos. Tem uma coisa na tabela dos cabeças de chave da Libertadores, que é você fazer 3 jogos fora dos seus 4 primeiros. Se é verdade que você tem os 2 últimos em casa, fazer 3 jogos fora dos 4 primeiros... Era melhor fazer um intercalado, né? Joga um em casa, um fora, um em casa, um fora. Também não acho que é uma boa isso. E nessa linha, se a gente for olhar a tabela, o Bolívar... Por que o Roger está falando um oxítona Bolívar? Não é Roger Flores, eu não estou entendendo. Só ele para poder nos explicar. Isso aí, na verdade, com acento, acho que está no lugar errado para ele. Né? Mas assim, ó, o Bolívar, se a gente for ver, ele ganhou do Palestino de 4 fora de casa. Isso. Em casa, imagina. Com o Milionários, ele ganhou em casa. Então, ali é coisa que ele... Como time, se a gente for pegar, ele é ainda melhor do que o Milionários. Realmente ele vai brigar por um primeiro geral, a não ser que ele caia muito de produção, por aquilo que a gente está vendo de produção. A gente não está empolgado só com os resultados, né, cara? Porque mesmo jogando lá, a gente já viu que o Bolívar ou o The Strongest, qualquer outro time, se não tem qualidade, ele não vence. Então, realmente, o Flamengo ele abre essa brecha no geral para, de repente, ter um pouco mais de dificuldade. Uma outra coisa sobre o jogo de hoje, pelo menos essa no aspecto positivo do jogo, o Vinha fez um bom jogo. Jogou ao nível do mar, né? Jogou muito bem. Se Vinha, ele veio, né? O Vinha jogou bem, ele não vinha conseguindo render o nível normal dele, né? De Palmeiras, de Europa, de seleção uruguaia. Hoje ele fez um bom jogo, apareceu à frente, conseguiu, dentro de toda a dificuldade normal de jogar a quase 4 mil metros de altitude, um bom jogo, um jogo consistente do Vinha, né, Mansur? Foi talvez o jogador que parecia menos sentir. Nada mal começar um jogo fazendo um gol rapidinho daquele jeito. Para ele, eu acho que veio um pulmão novo a mais ali, né, cara? Exato. E parecia ser o jogador. Porque toda a avaliação desse jogo tem que levar em conta as condições em que a partida era disputada. Ele claramente parecia o jogador que menos estava sentindo. Pelo menos a impressão nossa, né? Porque ele conseguia ter presença ofensiva por vezes. O lance do gol é uma arrancada dele, que não é simples, até para você... Eu imagino que o mais difícil seja depois de fazer uma arrancada dessa. Por exemplo... Um bom lance, vale lembrar também do Gerson. Que consegue limpar o lance, briga, ganha e consegue fazer uma combinação com ele. Mas se você for ver o motorzinho, que é o De La Cruz, e a condição física do Bruno Henrique, é só você comparar a condição física deles no jogo com o Vinha. Você vê a diferença, realmente. Aí que acaba pegando. E o jogo tinha uma outra coisa, né? Se já tem traços desumanos o jogo na altitude, a combinação em La Paz da altitude com o gramado, que o gramado mantém a bola viva o tempo todo, né? Um passe rasteiro, a bola vai... A bola parece que ela tem alergia do gramado. Ela bate, ela sai, né? É incrível. E aí, se você já tem um lugar onde a bola anda mais rápido... Quase que eu faço propaganda de uma pomada antiga aqui, mas eu não vou me segurar. Mas, enfim, as condições do jogo eram muito ruins, né? Bom, quer mostrar como é que foi o Flamengo no Claro, vamos campinho? Lá. Vamos mostrar no campinho aí. Se falando de campo, antes de você fazer aí, o entretenimento é assim, né? Mas o campo do Del Valle estava um tapete. Estava muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso. O Tite inicia assim, né? Com uma linha de 5, praticamente com o De La Cruz encostando um pouco mais no Bruno Henrique, tendo esse trio, acho que imaginando defender mais o centro do campo. E dá condição também de estar dobrado a lateral, queira ou não, para essa ajuda pela frente, né? Porque é muita bola que chega. Muita bola cruzada. Só que essa ajuda pelo lado é que estava muito difícil de acontecer.
Não conseguiam os três cobrir. Para o Gerson era o mais difícil, né? Na verdade, voltando agora. Aí, primeiro, ele faz uma alteração de lado. Inverte Gerson e Vitor Hugo. Pouco depois da metade do primeiro tempo, ele faz o Léo Ortiz virar um volante para tentar com 2 linhas de 4. E aí forma o Flamengo dessa forma para terminar o primeiro tempo. Já como volante no segundo tempo, o Léo Ortiz tenta uma saída, uma condução de bola, uma troca de passe. O Wesley também se apresenta, fica pelo caminho e aí o Bolívar consegue fazer o 2-1 justamente no momento que o Flamengo tentou segurar, conservar a bola do campo de ataque, um erro de passe acabou ocasionando. Mas ali acho que teve um erro também de decisão do De La Cruz, porque o De La Cruz ele tinha a opção do passe, ele segura demais a bola, aí ele adianta a bola, permite a roubada e o contra-ataque. A oxigenação torna a tomada de decisão também muito difícil. Não, isso, sim, com certeza, tem tudo a ver. Mas era um lance que ele estava bem tranquilo na posse da bola, com opção, e acabou tomando uma decisão errada, um erro técnico também, porque ele adianta a bola. Bem na hora você falou também disso, até na programação, lá os colegas falando sobre a questão do De La Cruz também ter participado, que parece que só o Wesley acabou participando ali, mas a tomada de decisão ela fica prejudicada também. E tem o Igor Jesus, né, que está pelo lado do campo, tenta dar o bote, erra o tempo da bola, que é o tempo da bola é uma outra questão da altitude, e o adversário escapa nas costas dele. No intervalo tem a primeira mudança, né? É a entrada do Luiz Araújo, sai o Vitor Hugo, o Luiz Araújo entra para a esquerda e logo depois o Tite abre o Bruno Henrique e tenta jogar praticamente com os 2 homens abertos e os 2 meias por dentro, alternando quem atacava um pouco o centro do ataque. Foi nesse momento, inclusive, que sai o gol do Bolívar. Logo depois do gol do Bolívar, entram o Matheus Gonçalves e o Lohan para saírem o Léo Ortiz e o De La Cruz. Ele traz o Gerson para cá e fica com os 2 mais jovens tentando atacar aqui pelo centro. O Flamengo chega até a ensaiar o melhor momento dele no jogo, né? Consegue conservar um pouco mais a bola, tem um pouco mais de mobilidade com esses 2 jogadores aqui por dentro, o Bruno Henrique aqui pela esquerda, uma linha de 4 atrás, mas até quando teve um pouco mais da bola no final do jogo, já não conseguiu criar tanto para transformar em situações de jogo. Acabou com uma formação bem diferente, né, em função do que... Isso, for ver, a maior fragilidade, se for ver desse lado físico, era realmente o Gerson aqui. Tanto com bola, que fica prejudicado, mas sem bola também, né? Na verdade, qualquer movimento dele, um gás novo ali, tanto que ele tirou o Vitor Hugo, menino, né, e acabou deixando o Gerson voltando agora, né? Acho muito difícil você recriminar assim, a atuação de um jogador, uma atuação coletiva nessas circunstâncias, do que é um jogo na altitude. Acho que o planejamento tem traços compreensíveis, a gente vai discutir, e acho que mais adiante talvez a gente vai até se habituando a isso, a gente vai entender. Eu, nesse momento, ainda tenho uma dificuldade de entender. Eu acho que a gente precisa mudar a abordagem, acho que os times precisam ser julgados pela capacidade de manter desempenho alterando 3, 4 a cada jogo. Acho que isso é uma realidade do calendário brasileiro. A minha dificuldade é entender por que essas trocas começam a acontecer apenas quando chegam as competições mais importantes. E no estadual, com jogos a cada 3 dias, os times repetem todo o tempo. A única hipótese nesse momento que eu acho mais viável... Que a gente levantou ontem. Que a gente conversou ontem, que os treinadores estão tentando acertar um time, tentando ajustar, e aí eles tentam dar um mínimo de repetição. Pode ser. Fato é que nesse momento, quando chegam agora as principais competições, você tem essa necessidade. Uma coisa, de repente, para a gente refletir nisso, pode ser a logística desse momento, desse jogo do campeonato. Todo time brasileiro que está indo lá... Igual aconteceu com o Grêmio do Renato, igual aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras ainda abriu mão, foi diferente, mas aí num tipo de logística assim, pode ser que você julgue um pouco mais, falou, opa, peraí. Não, esse é um caso à parte. Esse tipo de jogo na altitude tem sido para os brasileiros um caso à parte, né? Inclusive a escolha dos jogadores é muito mais por aptidão, por histórico de quem... Até o Eric Faria comentava na seleção, ele conversou com gente da comissão técnica, até um histórico dos jogadores em partidas na altitude foi usado para se tentar detectar quem teve reações muito ruins, que não valeria a pena levar para esse jogo, porque provavelmente, além do caso do Alan, que é uma questão genética até, que o exporia a situações mais preocupantes, então ele também não foi. Então, as escolhas são todas atípicas, não é só o componente futebolístico, técnico, tático, que está presente na montagem do grupo que vai para o jogo. Igual eu falo, cara, eu já vi muitos atletas e gente da comissão, mas passando muito mal. La Paz e Quito, impressionante, cara. Eu que não corri, nas vezes que fui, me senti muito mal. Você sabe que, pensando e avaliando os jogos que a gente vê dos times brasileiros na altitude, algo que me parece comum para conseguir um resultado positivo
é você ter um pouco de sorte, um dia inspirado do seu goleiro, porque normalmente o seu goleiro vai ser muito exigido. Vai trabalhar muito. Vai trabalhar bastante. Hoje, eu estava dando uma olhada nas estatísticas. Sabe quantas vezes... Vamos colocar as estatísticas na tela, vocês vão ver a quantidade de finalizações, né, dos dois times. O Flamengo até conseguiu finalizar razoavelmente também. Mas a estatística mostra o quanto o Bolívar cercou a área do Flamengo, incomodou, criou oportunidades. Então, se a gente fosse fazer um resumo do que foi o jogo, né, por oportunidades criadas, o Bolívar talvez fizesse um placar até mais elástico em relação ao Flamengo. Olha o número de finalizações, veja como é atípico. São 24 finalizações do Bolívar. Um jogo de quase 40 do total, já não é normal. Não é normal. Jogando contra o time do Flamengo, né? O Flamengo que tem o elenco mais caro das Américas, um elenco recheado de estrelas, uma defesa que tomou poucos gols na temporada. Ainda assim foram 24 finalizações do Bolívar. Pela primeira vez hoje o Flamengo no ano. Isso que as que bateram na defesa, que foram algumas, não conta nessas, né? Então, essas porque nesse sentido, os 3 zagueiros, né, da maneira as finalizações para fora, né, e no gol. A última derrota do Flamengo tinha sido 6 de dezembro, jogo com São Paulo, que tinha pouco valor no Campeonato Brasileiro. Era a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas foi a última derrota do Flamengo. Mas vejam a quantidade de finalizações que o Flamengo permitiu hoje. Então, para ganhar lá, a impressão que eu tenho é que o seu goleiro tem que estar numa noite bastante inspirada. O seu adversário, pelo contrário, tem que errar muito as finalizações. Tem que ser tecnicamente muito abaixo do que é esse Bolívar. Esse Bolívar não é mais o Bolívar de outros tempos. E outra coisa, você precisa ser muito assertivo em concluir as poucas chances que você provavelmente vai ter no jogo. Hoje o Flamengo teve uma claríssima com o Bruno Henrique, né, em que ele cabeceia, acho que ficou com medo do choque da trave, que estava muito próximo, em condições normais. Se ele tivesse 1 metro para trás, não tenho dúvida de que ele faria o gol, porque não teria o medo do choque da trave. A margem de erro no ataque é muito pequena. Porque você não vai criar tanto e vai precisar aproveitar. E houve uma chance muito boa também com o Lohan, que ele sai em condição de finalizar na frente do goleiro, ele acaba, acho que, titubeando um pouco na hora da finalização, acaba não acertando a bola. Acho que ele ficou até na dúvida se ele estava impedido. Também, e a condição era legal. Ele hesitou. Então veja que foram 2 chances bastante claras assim que o Flamengo ainda criou. Se você não consegue aproveitar, pelo volume de jogo do adversário, às vezes a quantidade de vezes que ele chuta o seu gol, incomoda o seu gol, normalmente você vai estar fadado a perder o jogo. E aí tem uma condição também que é o seguinte, lógico que você tem uma limitação, normal. Só que se o Flamengo volta daqui 1 semana a jogar ali com o Bolívar, naturalmente ele vai melhor. Porque essa questão emocional, lógico que a fisiológica se sente. Perfeitamente. Entendeu? Só que a questão emocional... O jogador emocional, já entra atrás do jogo, isso né? daí. A gente ele já entra com a cabeça... produzindo até menos. E tanto que, por vezes, a parte final do jogo, às vezes, é melhor do que o início. Porque no início você está poupando, achando que vai faltar no fim. E o jogo do Palmeiras, ele tem um caráter disso. Eu vou lá, vou administrar. Mas fisicamente, você fala, caraca, o Palmeiras sem essa parte física não é nada, né? Gente comentando no primeiro tempo, porque ele não conseguia pressionar e era uma presa fácil. Né? E você, Alex, você que viveu o dentro do campo, a preparação para o jogo, só o fato de você ter uma viagem de avião no dia do jogo... Não, é tudo diferente. Já dá na cabeça do jogador a sensação de que ele está indo para um jogo totalmente atípico, totalmente diferente. Você muda completamente, realmente. Você acorda, você vai se alimentar outra hora, você vai chegar lá na hora. Eu lembro da época que eu jogava as cascudinhas em São Paulo, Primavera, Pirassununga, saía 3 horas da manhã para jogar às 3 da tarde, almoçava, comia em posto de gasolina, enfim, né, cara? E você tinha que jogar, né? Você não tem, imagina, você viajar 7 horas de ônibus e chegar 3 horas da tarde num calor de 40 graus e ter que jogar. Então, tem algumas adversidades que você tem sim que passar. Então, por isso que eu falo, o enfrentamento dessa parte emocional hoje é uma, mas se o Flamengo voltar lá para eles, atletas, porque a comissão é certo que faz aquele trabalho, o Felipe, também do tipo, olha, a cabeça é importante, não vamos acreditar 1000% nisso, sabe? Aquele negócio todo de incentivar os caras. Mas se você sair perdendo, você vai correr atrás, porque daí você vai tirar sempre algo a mais, igual aconteceu com o Palmeiras. O Flamengo também até tentou. Agora, se você está ali no resultado, empate, assim, cara, é um troço emocional, é muito humano, cara. Então, essa condição, ela sempre entra no estudo, porque eu faço a preparação, mas como que vocês vão reagir nesse lado psicológico para enfrentar isso? Já entra, aparentemente, com a derrota na cabeça, né? Falou, hoje nós vamos perder de qualquer jeito, vamos tentar segurar atrás aqui para perder de pouco, né? Isso é algo humano. Às vezes é algo inconsciente, né? Se é um mata-mata Flamengo e Bolívar, estava de bom tamanho. Estava de bom tamanho. Né? Você trazia uma desvantagem de só um gol mínima para o Maracanã. A questão é que no grupo, a situação do Flamengo, ela não é uma situação de calamidade, mas ela vai obrigar o Flamengo a andar no limite.
nas próximas rodadas. Mas ninguém imagina que o Flamengo vai deixar pontos pelo caminho, né? Principalmente contra Milionários e Palestinos jogando... Não imagina, mas em um jogo só você vai ter um escorregão no início do jogo, uma expulsão precoce. E o jogo pode se complicar. Um erro, 2 erros no começo de jogo. O Flamengo vai andar ali sem margem de erro. O jogo de 90 minutos ali parece que demora 150 minutos, né, na altitude, assim. Aí você corre um pouco aqui, você acha que vai faltar lá também tem um pouco disso. Só que o início do jogo é sempre muito complicado. Se eles chegam e fazem o gol, como aconteceu com o Flamengo, como aconteceu em outros jogos, que você vê em Quito e tal... Cara, lógico que te complica muito mais. Você fala, poxa vida, vai ser complicado. Até você ir se adaptando à velocidade da bola, seu corpo, você acreditar que você pode fazer, vai um tempo. Mas acho que também aí o lado psicológico talvez entre a favor do Flamengo, por exemplo, quando for jogar contra o Palestino no Chile. Porque ele deve pensar, opa, o Bolívar veio aqui e fez 4-0. Perfeito. Então nós temos... total condição de entrar, dominar o jogo e fazer o resultado. Antes do Palmeiras ganhar em Quito agora, gente, de repente a derrota em Quito mas todo mundo vai olhar, caraca, o Palmeiras no segundo tempo foi lá e conseguiu fazer, é possível. É o que a gente conversa aqui, vários times vão a Quito, Bolívar, em La Paz é mais difícil. 1.100 metros para cima. Isso, muito mais difícil. Mas muitos clubes brasileiros conseguem lá nem o Cleiton Conservani, fazer um jogo, nem o Cleiton Conservani chegou lá ainda. E vencer. A gente estava mostrando os números ali, né? A gente estava reparando uma outra coisa, né? Que vai criando esse volume para cima do Flamengo no caso de hoje. Foram 9 escanteios do Bolívar, nenhum escanteio cobrado pelo Flamengo no jogo. Então, a dificuldade para você chegar, se aproximar da área adversária, criar lances de perigo, a ponto de, inclusive, você ter um escanteio a seu favor, que numa condição como essa pode ser sempre um lance muito decisivo. A possibilidade mais clara de ter um escanteio a favor é um chute de fora da área que o goleiro coloque fora. Porque você cercar a área e ter conseguir um escanteio perto da linha de fundo, muito raramente acontece, que foi uma situação de jogo que quase não aconteceu hoje. O Mansur falava aqui sobre a importância de ser primeiro do grupo, né? Vale lembrar que para a próxima fase da Libertadores, o que acontece? Os primeiros colocados vão jogar contra os segundos. Isso. Via sorteio. Então, por isso a importância de, na teoria, o Flamengo ser primeiro do grupo para, em tese, pegar um adversário um pouco mais fraco na próxima fase, além de decidir em casa. Então, essa é a desvantagem que o Flamengo criou para ele, né, ao não conseguir vencer o Milionários fora de casa e agora perder lá na altitude de La Paz. Outra coisa sobre o jogo de hoje, guardadas todas as ressalvas pelas condições atípicas, mas achei que o Bruno Henrique acabou ficando muito sozinho, né? Muito isolado, ele como único atacante do time. O De La Cruz acho que não fez um bom jogo, né? Participou muito pouco, né? O De La Cruz, que é um jogador de intensidade, achei que ele fosse talvez conseguir sustentar melhor o jogo, né? E ele praticamente não apareceu ao longo do jogo e como ele era o jogador na teoria mais próximo do Bruno Henrique, o Bruno acabou ficando muito isolado pelo esquema montado pelo Tite também, né? E até quando ele tinha algum espaço para que ele fosse lançado em velocidade, aconteceram 2, 3 ocasiões em que o passe saía forte demais por causa das condições também em que o jogo era disputado. Tanto pelo campo, muito vivo, que a bola... Se a bola batesse na grama, se ela quicasse, ela ia muito longe. E aí até nisso o Vinha, ele acertou e foi muito feliz, por experiência de ter jogado. Você vê que para dar o drible da vaca, ele dá um tapinha de nada. Se ele dá um tapa normal jogando aqui no Brasil... O goleiro chegava. A bola ia... Ele não ia... Cara, ele dá um tapinha, ele consegue chegar nela assim, mas foi no coisa... Tem vários passes desse jeito que acabaram sendo errados. Verdade. É por aí. Daqui a pouco a gente volta a falar do Flamengo, assim que a gente tiver as entrevistas lá, direto de La Paz, na Bolívia, a gente traz aqui para vocês, o Tite falando, de repente os jogadores também sobre essa, mais uma experiência do Flamengo na altitude. Lembrando que foram 3 jogos contra o Bolívar na história, lá na altitude, o Flamengo não conseguiu vencer nenhuma vez, foram 3 derrotas, contando com essa de hoje. Tá legal? O técnico do Flamengo fala em entrevista em La Paz. Vamos acompanhar. Aqui. Boa noite, Guilherme Xavier da Trivela. Vou fazer uma pergunta para o professor e outra para o Vinha. Tite, você entrou em campo hoje com um esquema com 3 zagueiros, mas deu para ver que lá em meados do primeiro tempo você jogou o Léo Ortiz para volante e voltou com uma linha de 4. Queria que você explicasse um pouco mais sobre o que motivou essa mudança. E a pergunta para o Vinha se você puder explicar um pouquinho mais o que o jogador sente. Você marcou um golaço hoje, mas pareceu um dos mais extenuados no fim do jogo. A altitude realmente é um perrengue? Boa noite.
As características da equipe do Bolívar, ela tem 2 jogadores externos e infiltrações centrais bastante. Ela utiliza essa coordenação de movimentos. A ideia inicial era, com uma linha de 5, tirar essa, tua pergunta ela é tática, tirar esses jogadores de lado de cruzamento e essas infiltrações centrais com o tripé do meio campo também conduzir. Mas nós não estávamos com posse de bola jogando. E aí, logo em seguida, e nós estávamos com esse problema, a gente trouxe o Léo Ortiz para um meio-campista, montando 2 linhas de 4. Aí ele começou a equipe a se remontar, reestruturar. Boa noite. Com respeito à pergunta minha, fico muito feliz por fazer o primeiro gol aqui com a camisa do Flamengo, mas temos que seguir à frente. Acho que do que fala o primeiro tempo, acho que comecei bem fisicamente e depois durante o jogo se começa a sentir muito a altitude, então acho que foi isso. Fica um pouco pesado, fica sem força, acabando o jogo, mas tem que agora trabalhar para o jogo que vem. Boa noite, Tite. Boa noite, Vinha. Léo José, do Coluna do Fla. Pelo segundo jogo seguido, a gente vê um Flamengo que abusa de lançamentos diretos. Dessa vez, no jogo de hoje, foi o Davi Luiz. No jogo passado, contra o Palmeiras, você até citou na coletiva que é até uma das táticas do time. Eu queria entender como que você faz essa avaliação para poder definir que o time adversário é um time que o Flamengo vai poder usar a ligação direta contra o time adversário. Como que é essa avaliação? E por que insistir novamente do Vitor Hugo jogando na ponta direita, sendo que ele apresenta o futebol melhor jogando mais pelo meio? Começo pela essa última parte. O Vitor tem utilizado ele nas funções pelo lado, antes já pelo lado, no tripé do meio campo. Tem sido utilizado frequentemente conosco pelo lado. Então, essa é uma imprecisão, ele tem sido utilizado dessa forma. Então, ela é coerentemente colocada dessa forma. Em determinados momentos, tu consegue fazer uma saída, e o que mais tinha saída de bola conosco era o Davi Luiz, porque o atacante não saía, e era conduzindo. E se olhares no primeiro tempo, a saída de bola nossa, quem tinha era o Davi Luiz, não lançando, conduzindo. Bien, ¿cómo están? Profesor Tite, un placer. Buenas noches. Matías, ¿cómo estás? La consulta para ambos, ¿no? Y si la pueden responder, ¿qué les parece enfrentar a este Bolívar que en 2014 también estaba en el grupo del Flamengo y que pasó como primero? Este Bolívar que la gestión pasada hizo una buena Copa Libertadores llegando a cuartos y que hoy tiene un puntaje perfecto. ¿Qué les ha parecido en líneas generales el juego del Club Bolívar? Gracias. O Bolívar está muito bem estruturado, o Bolívar está muito bem treinado, não é? Méritos ao seu técnico, já vem repetidas vezes colocando. Ele tem tido um desempenho assim nos outros jogos também, em casa ele faz valer também a qualidade e a altitude, imprimindo um ritmo forte. Então tem méritos também. Quando a gente olha o futebol, a gente olha sob 2 perspectivas. A gente olha a nossa perspectiva, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser excessivamente egoísta, de olhar para o outro lado, que também tem um bom trabalho, e o Bolívar tem. Acho que estão fazendo uma grande começo de Libertadores, mas nós temos que focar em nós, trabalhar e fazer o nosso, então é isso. Tite, boa noite. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro aqui. Surgiu essa questão toda da ciência, né? Muito está se falando agora, isso é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa também, todas essas informações que chegam de fisiologia e tudo mais. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? E como lidar com isso, com toda essa pressão do Flamengo agora está a 5 pontos do líder no grupo da Libertadores, podendo ser ultrapassado pelo Milionários. Tudo bem, tem 2 jogos em casa, mas um fora, que não sabemos se é em Coquimbo, se é em Santiago. Queria que você avaliasse essa situação e explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Primeiro, a ciência ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. Talvez Mas a ciência no futebol... Não, recentemente começaram a falar aqui no Flamengo muito
Para poupar tantos jogadores? Eu vou te responder, ela está há bastante tempo, desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga, ela tem e ela traz no professor de educação física que sabe com a quantificação de carga. Ela traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que tem o Flamengo, e a responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, ó, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar, começa a apertar. Isso são todos indícios, para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior é, assim, nossa, mas minha do técnico que escala. Sobre o grupo do Flamengo? A busca de recuperação para a classificação. Tite, boa noite. Edson Viana, Grupo Globo. Então, um pouco em cima disso da ciência, assim, essa vai ser uma encruzilhada em que você vai estar muitas vezes nessa temporada. Talvez essa tenha sido bem radical pelas circunstâncias do jogo, né? Então, a gente pode se acostumar ao longo desse ano com isso, assim, você vai estar analisando mesmo, caso a caso, porque muito se discute isso, mas essa vai ser a questão? Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, isso é um indício de que trocas já. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. Até a primeira pergunta em relação ao Vina e a resposta, talvez ela ilustre bem a outra pergunta em termos científicos que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então, tu olha num planejamento que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então, a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Então, estou falando para o torcedor, porque não é de vontade, estou falando dele com o maior carinho, com o maior respeito do torcedor. Sabe? De saber que todos nós estamos mobilizados e quanto se trabalha fora. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Aí, então, Tite e Matias Vinha falando, se explicando, né? Claro que o assunto que ia pautar essa entrevista era muito natural que fossem as trocas que ele fez no time para esse jogo na altitude. E o Tite, como já havia feito antes mesmo da entrevista pós-jogo hoje, ele já havia meio que dado a linha, né, que ele ia seguir para fazer a escolha dos jogadores, claro, né, Mansur? Claro. Tem pouco tempo de descanso até o próximo jogo, que é domingo pela manhã. Eu fiquei com algumas dúvidas, assim, gente, que precisa ter uma ciência por trás.